E se eu disser que o Batman ajuda a astronomia? Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Será que o Gandalf manja de espectros? Será que o Lúcifer tem uma câmera especial de exploração extragaláctica? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco dessa história, eu vou falar do Batman também para vocês e um pouco desse espírito quinta série que tem na astronomia. Bora lá! Acrônimo é um vocábulo utilizando as siglas iniciais das palavras. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do Enem ou da ONU, que são acrônimos. Ele pegou lá as letras iniciais do que ele queria dizer e formou uma palavra. Ele não formou uma sigla como IPVA ou IPTU. Valeu, Rafa, não saber a diferença de sigla e acrônimo. Siglas são diferentes de acrônimos. Quando você vai atrás do seu IPVA, perceba que a gente pegou as letras iniciais. Mas para ele ser um acrônimo, a gente fala como se fosse uma palavra só. A gente não fala as letras IPVA. A gente fala como se fosse uma palavra só, seria IPVA. Assim como Enem ou ONU, que a gente fala como fala. A gente fala ONU, a gente fala ONU. Por exemplo, NASA quer dizer National Aeronautics Space Administrator. E aí fica NASA. Normalmente é usado as letras iniciais para formar um acrônimo, mas isso não é uma regra escrita. Então o pessoal brinca, por exemplo, Unicamp, quer dizer Universidade de Campinas. Ele usou um pouquinho das palavras de Campinas, um pouquinho das palavras de universidade, pá, Unicamp. Existem outras palavras que a gente lida no dia a dia que são acrônimos. Por exemplo, a palavra Adidas. Você conhece a marca Adidas? Pois é, Adidas é um acrônimo do dono da marca Adidas, que é o Adolf Dassler. Ele pegou o nome Andy, porque é tipo um apelidinho dele, e as 3 próximas letras. Aí ficou Adidas. Se a Adidas quiser patrocinar esse vídeo. O acrônimo é uma coisa normal, meio que para facilitar a vida. E a gente faz, por exemplo, abreviações na internet, né? VC, você, também. É que na astronomia, quando é fabricado algum instrumento, às vezes ele tem uma definição muito grande. É legal dar um nome, tipo um apelidinho para ele. Então aí nasce o espírito quarta série para criar um nome da hora para a gente utilizar sempre ele. Na astronomia já é comum a gente abreviar coisas, por exemplo, Milky Way a gente abrevia como MW geralmente, ou Interstellar Medium a gente abrevia como ISM. Então colocar um acrônimo é um jeito da hora de chamar o instrumento, é mais fácil da gente falar. No vídeo de hoje eu quero dar alguns exemplos de instrumentos para vocês verem que da hora. A gente tem criatividade. Quase todos os acronismos que eu vou falar aqui a gente pegou numa página muito legal chamada Dumb Astronomy Acronism. Então se vocês quiserem conhecer mais acronismos muito loucos, corre lá para a página, eu vou deixar o link aí no comentário fixado. Por exemplo, esse acronismo muito da hora que é o Batman. O Batman é o Badass Transit Model Calculation. Normalmente, como eu falei para você, a gente pega as letras iniciais ou os vocábulos iniciais, mas como eu falei, não é uma regra, então o pessoal às vezes força a amizade, né? Beleza, badass, tal, pega, mas calculation, ele pegou o A, que tá essa segunda letra, e o N, que tá lá longe, para formar o Batman, porque é da hora. Assim, fora que badass mas muito bom. É ruim, mas é bom. Esse badass é uma ferramenta de uma plataforma Python. Então ele é usado para calcular, modelar o trânsito de planetas. Para os fãs de Marvel, nós temos também o Thor. O Thor é eu não vou conseguir falar o nome certo aqui. O Thor significa The AGI, eu não sei como se fala em inglês as moléculas. Mas o Thor é o H1OH Recombination Line Survey of the Milky Way. Eu não sei se fala AGI, AG1 ou AGE, não sei como é que se diz as moléculas. Que língua triste, né? Difícil demais. Eu vou ter que apresentar para vocês esse acronismo e eu duvido vocês acertarem. Spectrography Aerial Unit for Research on Optical Nebulae. Não sei se eu pronunciei certo, mas você consegue adivinhar o acronismo disso? Pois é, esse é fácil. Sauron. Eu acho incrível esse trabalho porque eles chamaram isso de Projeto Sauron. Então você trabalha com o Projeto Sauron. Ele é um projeto que visa estudar 72 galáxias próximas. E eu tô me segurando aqui para não fazer uma série de piadas sobre Sauron observando o universo. Mas não se preocupe, se você ficou assustado com Sauron, você vai ter também para nos se defender o Gandalf. O Gandalf quer dizer Gas and Observation Line Fitting Algorithm. Olha, é difícil defender, né? Porque eles pegaram o AND inteiro e colocaram no acronismo e o algoritmo no final ignora, deixa pra lá, ele não existe.
Esse Gandalf é um programa IDL para analisar espectros estelares. E que tal você, astrônomo, eu tô chorando, você, astrônomo, utilizar o Lucifer? Senhoras e senhores, esse é o Large Binocular Telescope Near Infrared Spectrography Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. É muito bom. Ah, eles apelaram demais, eles colocaram todo o nome, porque eu acho que o cara deve ter pensado, eu quero chamar de Lucifer, vai ser Lucifer o nome dele, eu só preciso pensar o que eu vou colocar entre as letras aqui. Acontece que em 2012 eles mudaram o nome, porque eu acho que com certeza tava pegando mal, assim, algumas pessoas não gostavam de trabalhar com Lucifer, e aí mudaram para Lucy. Lucy é um telescópio que se localiza nos Estados Unidos, e aí fica bem mais simpático chamar de Lucy, né? Então fica uma homenagem para o Carlos Ruas. Mas não se preocupe que você também pode trabalhar com God. God quer dizer Gravity in One Dimension. E aí o Carlos Ruas sendo homenageado de novo. O God, o cara que fez, na verdade ele pôs uma sigla para um artigo dele falando sobre gravidade em uma dimensão. Esse cara é tão quinta série que ele colocou o nome do artigo dele como The Likelihood of God Existence, que traduzindo seria a probabilidade de existência de Deus, mas é gravidade em uma dimensão. Ah, mano, a gente se diverte, ganha pouco, mas a gente se diverte tanto. Gente, eu poderia ficar aqui o dia todo falando, porque eu adorei fazer esse vídeo. A gente ainda tem o Pinóquio, tem o Fat Boy, tem o Hugs, tem o Tio Mass, o Tatooine e o Tarô. Eu trabalho com o Tarô. Você ainda pode se divertir, que a gente achou ainda um site que você pode criar o próprio acronismo que você quiser. A gente colocou AstroTubers, né, nesse site aí e não ficou legal. Eu achei que ficou sem sentido. Quando eu estava planejando esse vídeo, o Rafael, que eu sempre passo uma revisão com ele sobre os roteiros do vídeo, ele me lembrou que eu não podia fazer esse vídeo sem falar do brasileiro Saci Pererê. Eles não ficaram satisfeitos em fazer o Saci, colocaram o Pererê para ficar mais difícil, que significa Sistema Ancilar de Cintiladores Plásticos e Pequeno Espectrômetro de Radiação Eletromagnética com Rejeição de Espalhamento. E sim, dá Pererê. Saci. Muito bom, mano. Ele é um espectrômetro, né? Gente, se você gostou do vídeo, por favor, compartilha, dá um like, se inscreve no nosso canal, comenta alguma coisa para nos ajudar. Como eu falo, o AstroTubers é construído sempre por astrônomos profissionais, então a gente precisa da ajuda de vocês para continuar o canal aqui. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência geral e algumas coisas divertidas, se inscreva no nosso canal.